Salve rapaziada, Brubão aqui. Vamos para mais um vídeo da minha experiência zerando jogos. E o jogo da vez, rapaziada, é o Ghost Runner 2. Eu já fiz um vídeo da minha experiência com o Ghost Runner 1. Tá aqui, tá, rapaziada? E depois vai lá dar uma conferida também no próprio vídeo da gameplay completa. Eu tenho ali num segundo canal, que é o Brubão FGP, o gameplay. Que também tá aqui nesse outro card, que você também pode ir lá e conferir pra saber aí como é que eu me lidei aí nesse mundo cibernético. Tá bom. Que é um pouquinho do que é o jogo, tá? Se você não conhece o Ghost Runner 2, é basicamente um futuro distópico numa sociedade muito bem evoluída, onde você tá na Terra ainda, mas só que meio que a população também já colonizou outros planetas. Teve algumas guerras que dizimaram toda a estrutura da Terra, e você tá numa torre, que é uma cidade chamada Dharmi, e aí é onde o jogo passa, tá? Pegando uma continuação do 1 pro 2, basicamente você tira ali um tirano do poder no 1, e meio que você espera que tudo fique em paz, mas não necessariamente, porque existem grupos ali que vão disputar o poder. E aí é como que eu quero falar a minha experiência, tá? Já pegando um embalo no que eu tô trazendo aqui pra vocês. Minha experiência eu sempre vou dividir aqui, sempre pensando na história, nos gráficos e na gameplay, assim mais ou menos nessa ordem, e falando pra vocês e trazendo algumas coisas aqui em tela, tá? Seguindo no que eu tava comentando, na história é onde você parte do Ghost Runner 1, você meio que tá sem as suas memórias, é meio que uma justificativa pra dizer por que você perdeu as suas habilidades. E essa disputa de poder que tem acontecido entre esses grupos que estão ali tentando ascender ali, tem alguns grupos mais agressivos, outros mais autoritários e assim por diante. Você faz parte de um grupo mais rebelde ali dentro, que tá conseguindo conquistar a Dharmi até aparecer outros Ghost Runners. E o que é um Ghost Runner, tá? Até pra poder colocar isso. O seu protagonista específico é um Ghost Runner, é um androide ali misturado com um humano. Então ele é meio que um assassino, um ninja futurista com uma katana super foda, basicamente. O tirano ter sido derrubado fez com que outros Ghost Runners acordassem, que são chamados de Azuras, e eles vão ali dar trama ali pra tudo que vai acontecer no jogo, tá? A história, eles tentaram focar bastante agora aqui no Ghost Runner 2 pra tentar dar um background. O Ghost Runner 1 era muito mais gameplay, aqui eles tentam ainda dar um pouco mais de background, principalmente ali para os NPCs específicos, as pessoas que vão te ajudar ali dentro. Tem até uma parte que você entra de fato numa sala e você consegue ver todos eles, interagir e tudo mais. Eles tentam expandir o jogo, tá? Aqui eu não gostei tanto, mas eu vou explicar um pouquinho melhor por causa disso. Os gráficos, rapaziada, o pessoal deu uma expansão nele. Obviamente o tempo passou, novas tecnologias, eles expandiram muito bem ali a cidade, toda a estrutura de neon, enquanto você tá pulando para um lado e para o outro. Tá muito mais bonito e muito mais liso, vou colocar dessa maneira. Mas em uma determinada parte do jogo, quando você sai de Dharmi, sem dar muitos spoilers para vocês não perderem aí a estrutura para jogar. É claro! Você fica num ambiente mais desolado e meio que você não tá tão legal lá os gráficos. Você vê que só jogaram assets na tela, jogaram coisas ali, mas não ficou tão legal, por exemplo, quanto você tá jogando ali dentro da cidade, que aí tá toda populada por neon, faz mais sentido até pros seus movimentos. Que eu já pego um gancho pro que é a gameplay do jogo, tá? Mesmo sendo uma sequência direta, ele tenta emular ou trazer de novo toda a frenesi que você tem ali no Ghost Runner 1. Cara, é fazer parkour, sair correndo, tentar matar os inimigos, que aqui é muito importante, que a maioria dos inimigos, tirando os boss, eles morrem com um hit, mas você também morre com um hit. Então você tem que traçar ali no mapa uma forma de executar um parkour para conseguir matar os seus inimigos de uma maneira tranquila. E no Ghost Runner 2, parece que você tá mais pesado, parece que você tá mais lento, não tem tanta corrida. Mesmo que o jogo, ainda quando você morre, você tem várias tentativas, te coloca novamente para ser mais rápido, para você não ter aquele peso que tá demorando. Eu senti que os objetivos do jogo ficaram mais devagar, ficaram mais lentos, até pelas habilidades que você tem. Aqui, diferente do Ghost Runner 1, você consegue aparar os golpes, você tem mais formas de se defender, não necessariamente ter ali que fazer várias acrobacias, que acaba deixando o jogo muito mais rápido quando você precisa fazer e muito mais frenético. Não necessariamente é assim que o Ghost Runner 2 é. Pra mim, minha experiência, foi algo ruim.
sabe? Existem vários caminhos que você pode fazer, mas aqui eles parecem que deixaram de uma maneira mais linear, tá, rapaziada? Agora falando muito mais minha opinião, sem estar embasado em nenhum desses pontos. Eles tentaram deixar o jogo muito maior e não focaram tanto em aumentar os pontos positivos do 1. Essa é a minha percepção, tá? E por isso, a minha nota para esse jogo é um 6. Eu diminuo, por exemplo, o que eu tinha dado pro Ghost Runner 1, que era um 7. Eu sinto que esse jogo aqui tá muito mais devagar e muito mais pesado. Então, que era o que eu tinha gostado do 1 por ser frenético, que era um videogame, eu tinha ficado super empolgado. E aqui eu não. Aqui eu senti que eles tentavam dar muito background pros vilões, que são 4 aqui, tentavam fazer várias coisas e esqueciam do que era o Ghost Runner. É a minha sensação, tá? Obviamente que se sair um 3, eu vou dar uma chance também, porque sempre tem a chance deles pensarem novamente no que aconteceu no 1. Mas é isso, rapaziada, essa é a minha opinião. Comenta aí de vocês, tamo junto.